Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre a HFOF, o fundo de fundos da Red. Não sei se vocês lembram o mês passado, mas eu juntei o CAFOF e o HFOF no mesmo vídeo, mas esse mês eu trouxe diferente, inclusive ainda bem que eu trouxe, porque o CAFOF teve alguns pontos, como vocês viram, e o HFOF tem um ponto muito importante que não daria para deixar ele num vídeo misturado, e eu vou querer muita opinião de vocês aqui embaixo sobre o que aconteceu no HFOF, e eu quero a opinião sincera de vocês já vão ver o que. Segura, João Kleber na área. Vamos lá. Mais um mês acompanhando aí o HFOF. Fundo de fundos, vocês sabem que eu não sou fã de FOFs, mas é sempre importante o entendimento e a leitura e o acompanhamento de FOFs, principalmente você investidor de fundo imobiliário, porque é com o acompanhamento de um FOF que a gente consegue ver algumas tendências do mercado. Obviamente, algumas pessoas gostam de investir em FOF, principalmente na questão de investimento tático, é você comprar ele bem descontado para poder ganhar com a valorização. Isso é uma prática, eu particularmente não gosto, eu prefiro sempre investimentos de longo prazo e o FOF se mostra, a grande maioria deles mostra que não é para isso, mas para tático sim, é um excelente investimento, mas eu não gosto. Mas principalmente como que os FOFs estão se movimentando. O CAFOF ele traz muita informação sobre isso, por isso que eu gosto muito de trazer o relatório do CAFOF, porque ele mostra, fala, estou investiu nisso, investiu naquilo, saiu daquele outro, então é importante. Então, vamos lá, mais um mês aí acompanhando. O fundo ele tá com um pouco de desconto, fechou com desconto, deixa eu ver quanto que ele HFOF, quanto que ele 70,40, então ele até baixou, então ele tá com um pouco mais de desconto, 74 mil cotistas, e aqui também 75, né, justifica inclusive eu trazer, porque tem bastante cotista aqui. Vamos lá, e aqui a gente começa com a grande questão que eu quero que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Bom, o HFOF possui atualmente 18% do seu PL alocado em ativos do segmento logístico. E aqui ele fala, né, sobre que o setor tem apresentado performance operacional positiva nos últimos anos, com absorção líquida, taxa de ocupação e níveis considerados saudáveis. Com isso, ganhou uma representatividade no universo dos fundos imobiliários, saindo de peso de 5% do IFIX em 2010 para 18% no índice atual, que é a alocação que o HFOF tem hoje no portfólio, ou seja, ele meio que emula o IFIX, porém é aqui que está o grande questão. Nossa exposição ao setor se dá pelas posições investidas em HLOG e no PQAG, fundos da própria Red. E aí eles falam, a posição investida pelo HDEL é classificada como desenvolvimento imobiliário, que é o outro FOF, que é outro fundo que eles têm da Red. Bom, aí começa o ponto que eu quero trazer para vocês. O investimento do HFOF se deu majoritariamente por meio de emissões estruturadas para investidores profissionais. E aí vocês já lembram do que isso se trata? Ancoragem. Ou seja, ele participa das emissões dos próprios fundos da casa. Eles colocam aqui que, a despeito da qualidade dos ativos, entendemos que existe um potencial para capturar valor no investimento por meio da consolidação das estratégias em um único fundo maior e com mais liquidez. Então, qual que foi a ideia que a Red fez? E aí que eu vou querer a opinião de vocês, se isso de fato é uma ancoragem positiva ou negativa. Com isso, iniciamos um movimento de reestruturação e consolidação da nossa vertical de galpões logísticos por meio da criação do Red Brasil Logístico HGBL. Então, o fundo, eles fizeram um IPO do HGBL, acho que foi em janeiro, se eu não me engano. Não é um fundo que eu acompanho, aliás, se vocês tiverem interesse que eu acompanhe, deixem aqui nos comentários. Esse é mais um dos comentários que eu quero que vocês deixem. Mas olha só, sob a perspectiva do HFOF, participamos da segunda emissão, num volume de 10 milhões, da terceira emissão, num volume de 92 milhões e 600, perfazendo um total de 102 milhões. E aí eu fiz umas pesquisas aqui, a participação que o HFOF fez na segunda emissão foi de 20%, e na sexta emissão de 60% da emissão. E eles compraram no valor patrimonial. E, inclusive, o próprio HGBL, ele está em emissão. Na verdade, está terminando a emissão agora, a quarta emissão, e não sabemos o quanto que o HFOF participou. Ou seja, será que
Se o HFOF não tivesse participado da emissão do HGBL, ele teria captado tudo isso? Provavelmente não. Então, tudo leva a crer que foi uma ancoragem e está escrito aqui. Mas aqui primeiro ponto positivo, é a explicação, a gestora dando a cara e mostrando que ela fez de fato. Ela ancorou, ela não escreve, mas ancorou a emissão. E aí o ponto é o seguinte, será que... E aí eles até colocam aqui, primeiro, antes de eu falar sobre isso, ó, desta forma a HFOF realizou um saldo de liquidez, por quê? Ah, tem um ponto importante. Eles venderam, aqui eu esqueci de falar, simultaneamente foi realizada a venda de 1.869 milhões de cotas do PQAG a um preço médio de R$ 59,50, nas condições da oferta secundária, perfazendo um volume de 111 milhões, ou seja, eles tinham os dois fundos, o HLOG e o PQAG. Eles compraram, o HLOG não entrou aqui. O que eles fizeram? Eles participaram da emissão do HGBL e usaram o recurso que eles tiveram da venda em emissão secundária do PQAG. Entenderam? Então, eles compraram cotas do fundo novo deles, o HGBL, e venderam do outro fundo da casa, que é o PQAG. Então aqui só um ponto que é importante, porque eles tiveram um ganho de capital aqui. Olha só, dessa forma o HFOF realizou um saldo de liquidez de 8,6 milhões, então eles tiveram um ganho de capital nessa venda do PQAG. E aí eles colocam que iniciou um processo faseado de fases, né, que apesar de complexo, vira a gerar valor aos cotistas. Bom, e aí é o ponto. Como é que a gente vai saber se de fato isso vai gerar valor aos cotistas ou não? Será que nessas emissões que o fundo fez, comprando no valor patrimonial um fundo novo de logística, ele não poderia ter usado esse dinheiro para comprar outros fundos de logística mais descontados? Por exemplo, o próprio BTLG hoje está descontado, o HGLG não. Mas eu vou usar o BTLG, que acho que é um dos maiores aí, e que talvez seja o mais representativo desse momento. Ou ele poderia ter comprado o próprio HLOG. O LVBI também, o LVBI, agora me veio na cabeça, o LVBI também está com desconto. Então, será que essa emissão, essas participações, foi de fato pensando totalmente no cotista ou simplesmente ajudar o próprio fundo da casa? E aí entra aquilo que eu falo desde o começo, desde sempre. Uma das funções de FOF é ancorar fundos da própria casa, ou de amigos, né, de colegas. Obviamente que isso é difícil da gente provar, embora a gente consiga fazer, procurando, dá para achar. Mas aqui que está o ponto. A gente tem que diferenciar algumas ancoragens, porque para saber de fato se traz resultado para o cotista. O que está me dando a entender é o seguinte, que esse novo fundo, o HGBL, é um fundo que deve incorporar o próprio HLOG e o PQAG. Como é que a gente vai saber isso? Se nessa emissão secundária, quem comprou as cotas do PQAG, que a venda que o HFOF fez de PQAG foi o próprio HGBL que comprou. E eu fui olhar no relatório e ainda não tem essa informação. A gente vai saber, porque aí, na verdade, eles estão fazendo troca de cotas. E aí, qual que é a ideia que me parece, inclusive pelo que eles escreveram aqui? Iniciamos um movimento de reestruturação e consolidação na criação desse HGBL. Eles até colocam aqui em cima, né, que permite um fundo maior, né? Cadê? Onde que eles falaram aqui? Cadê? Somos um movimento de estrutura na vertical. Eu vi em algum lugar falando que eles querem criar um fundo maior. Nossa posição se dá em posições vestidas com temáticos, o próprio time, posição investida na HDL, tá. O investimento da se dá majoritariamente por emissões estruturadas, permitindo a formação de longos anos da construtiva. A despesa, entendemos que existe potencial para capturar valor aqui, por meio da consolidação das estratégias em um único fundo. Por isso que, na minha visão, qual que é a ideia que eles estão fazendo aqui? É criando esse HGBL e incorporando tanto os ativos do PQAG e do HLOG dentro desse fundo. É uma opção, mas a gente só vai ter certeza disso se de fato o próprio HGBL comprou as cotas do PQAG.
Então a gente tem que investigar para saber. Então é difícil a gente ter noção se foi uma boa ou não, é uma boa ancoragem, digamos, se vai trazer mais resultado para o cotista. Não tem como a gente saber isso. Mas uma coisa é fato, você juntando tudo num ativo, num fundo maior, você ganha liquidez, você ganha, não tem desconto, tanto desconto em valor patrimonial. Então, assim, pode ser uma boa estratégia. Por isso que eu queria muita opinião de vocês aqui embaixo. Qual que é a opinião de vocês se de fato o HGBL vai ser um fundo que vai consolidar esses ativos e se de fato essa ancoragem foi boa, o que vocês acreditam dessa ancoragem aqui? Obviamente, pessoal, sempre com respeito nos comentários, porque quando se trata desse tipo de coisa, algumas pessoas perdem um pouco a linha. Tá, então esse aqui acho que é o ponto mais importante que eu quis trazer para vocês aqui, dessa movimentação. E assim, primeiro ponto é elogiar a postura da gestora em ser transparente com isso. Eu acho que é importante. E aí eu vou continuar acompanhando a HGBL aqui. Não sei se eu vou trazer para o canal, mas vamos ver se de fato teve a compra aqui, né, do próprio HGBL e do PQAG. Bom, então aqui teve a questão do saldo vendedor, que foi positivo, né, do ganho de capital. E aí eles também falam, além de termos montado posição no HGPO e no PVBI, que fundos de segmento corporativo que possuem imóveis de alta qualidade e janela de preços abaixo do patrimonial para os seus empreendimentos. E aí um ponto importante, inclusive eu já tenho falado isso, tanto o PVBI, o próprio JSRE, HGRE, todos esses fundos de laje grandes, eles estão com custo de reposição maior do que o valor das cotas. Se você pegar todas as cotas do PVBI e vender todas essas cotas e quiser construir todo o portfólio, você não consegue, porque ele está sendo negociado abaixo do custo de reposição. Então esse é um ponto importante que inclusive todos os FOFs estão enxergando isso. Bom, aqui o retorno do fundo, né? Aqui é aquela questão de menor dependência de ganho de capital, que eu sempre falo que é a maior incompetência na ganho de capital, e a gente vê aqui o ganho desse semestre, né? Aqui aquela loucura que os FOFs, os relatórios falam, né? De potencial de valorização, que é a valorização do VP, do FOF e dos fundos que tem dentro dele. Aqui as emissões, aqui aquele quadro que eu gosto bastante. Aqui os fundos nem adianta a gente olhar, né, porque é 180 dias, né, pode ter mais de 3 meses de defasagem. Distribuiu 63 centavos. Aqui ele gerou 58, distribuiu 63. Ele tem uma reserva que é vinda dessas ganhos de capital, né? Então ele provavelmente vai manter os 63 centavos, porque ele tem muita reserva para distribuir, então ele está bem, nossa, passando um avião aqui, bem tranquilo quanto a isso, mas de fato ele depende do ganho de capital, porque sempre que não há ganho de capital, ele gera menos. Se a gente for ver, todos esses meses, esse verdinho aqui, se vocês observarem, esse verdinho, ele é de ganho de capital. Ó, todos esses meses ele teve ganho de capital, porém, todos esses meses ele precisou usar reserva. Se a gente for ver aqui, ó, desde lá de 24, desde lá de janeiro de 24, que teve esse ganho de 42, ó, a reserva descendo. Mesmo ele gera, você vê, a base dele é essa geração aqui de 59 a 56, então é totalmente dependente do ganho de capital para poder fazer esses retornos que ele traz. Então isso eu acho que eu venho falando há bastante tempo para vocês, mas o objetivo desse vídeo aqui foi mais trazer essa questão do conflito de interesse, e eu quero muito ouvir a opinião de vocês, ler a opinião de vocês aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.